Bom, pessoal, dando seguimento às causas de justificação, agora nós vamos conversar um pouco sobre o consentimento do ofendido, que é, como nós já vimos, uma causa supralegal de justificação ou de exclusão da ilicitude. Ou seja, ela não vem prevista em lei, nós não temos uma regulamentação tão expressa e tão taxativa como ocorre no caso da legítima defesa de estado de necessidade, mas é uma causa de justificação bastante importante. O fundamento do consentimento do ofendido, para que vocês entendam, está muito relacionado à ideia de autorrealização do titular do bem jurídico. Ou seja, é uma espécie, se a gente quiser falar, não é bem correto que eu vou falar, mas é uma forma para a gente talvez compreender com mais clareza. É quase uma situação envolvendo a autorrealização e a proteção jurídica dada pelo ordenamento jurídico. Uma espécie de estado de necessidade bem restrito. Bem restrito por quê? Só pode existir quando estivermos diante de uma autorrealização da vontade do agente sobre os seus bens jurídicos e uma proteção já oferecida pelo ordenamento jurídico, aonde pode prevalecer a vontade do titular em detrimento da proteção jurídica. Porque a proteção jurídica, se levada a seu extremo e não permitir a manifestação de vontade do indivíduo, é como se anulasse o direito deste particular. A doutrina vai diferenciar o consentimento do ofendido basicamente em dois grandes grupos. Um consentimento que excluiria a tipicidade e um consentimento que excluiria a ilicitude. Ou seja, o consentimento que exclui a tipicidade de um fato seria aquele consentimento que está presente no tipo penal incriminador. Ou seja, sempre que vocês tiverem a realização de um fato, ou a leitura de um tipo penal que dá a entender a ideia do tipo praticar a conduta X contra a vontade do seu titular, quando existir a vontade do titular autorizando a realização daquele comportamento, nós não podemos falar sequer de fato típico. O exemplo talvez mais visível de se perceber a importância do consentimento como forma de exclusão de um fato típico são os delitos sexuais. Por uma razão muito simples. Toda violência sexual que ocorre, ela ocorre sem o consentimento do titular. Por isso que se fala tanto na questão envolvendo os crimes sexuais da palavra de negativa ou da posição da vítima em dizer o não e o sim. Porque se a pessoa que não vai ser vítima diz sim ao ato, ele é um ato consentido. E se o ato ele é consentido, ele não é um ato criminoso. Não vou discutir aqui a situação em que se dá esse consentimento, porque isso envolveria milhões de situações possíveis de se imaginar. O que eu estou querendo falar para vocês, basicamente, é: se o ato sexual é consentido, não há violência praticada que caracteriza o crime. Se não há o consentimento, existe a violência e, portanto, há a prática do crime. Então vejam, o consentimento, quando ele faz parte do tipo penal incriminador, uma vez presente o aceite da conduta praticada sobre o corpo do sujeito, o fato deixa de ser típico e é uma mera conduta atípica, sem nenhuma relevância para o ordenamento jurídico. Agora, para a teoria, ou para a segunda parte da teoria dualista envolvendo o consentimento, nós também temos um consentimento que exclui a ilicitude, que é o que nos interessa aqui. Ou seja, sempre que existir um conflito entre a proteção dada pelo ordenamento jurídico e a vontade do titular desse bem jurídico, prevalece a autorrealização da vontade do titular. Por exemplo, qual é a noção de propriedade que nós podemos ter? O direito penal protege a propriedade. Mas a noção de propriedade não é o direito do titular da coisa dispor dela como bem entender? Se eu resolvo consentir na destruição de um patrimônio meu, pode a pessoa que destruiu meu patrimônio ser criminalizada se eu consentir? Integridade física. Eu não tenho autonomia sobre o meu corpo? Eu não posso decidir se eu vou fazer uma tatuagem ou não no meu corpo?
O que eu não posso é ser obrigado a fazer uma tatuagem. Então vejam, o ordenamento jurídico protege a integridade física, ela oferece uma proteção, ela reconhece na integridade física das pessoas um bem jurídico digno de proteção, mas ao mesmo tempo se assegura a esta pessoa a liberdade de decidir sobre a sua integridade física. A pessoa pode decidir fazer uso de álcool, isso faz parte da esfera de consentimento, de fumar, de consumir gordura, de consumir muito sal, de ter uma vida desregrada, enfim, cometer excessos. Ele pode fazer isso e não poderia o Estado proibir ele porque estaria sendo, digamos, excessivamente invasivo na sua esfera de atuação. Então vejam, o consentimento que nos interessa ao direito penal é aquele consentimento que está colocando em xeque a proteção do ordenamento jurídico e a autorrealização do titular do bem jurídico protegido. Muito restritas as hipóteses em que isso vai acontecer, porque vai envolver basicamente a integridade física e o patrimônio da pessoa. Não há essa liberdade de autodisposição sobre a vida, ou seja, aí nós podemos entrar em discussões bem delicadas sobre a eutanásia, sobre a pessoa decidir se quer morrer ou não, mas as questões envolvendo integridade física e patrimônio me parece que é, de certo modo, bastante presente a questão do consentimento ofendido, que exclui a ilicitude. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho também sobre as questões envolvendo consentimento e o âmbito médico, porque aqui nós temos várias situações. Qualquer procedimento cirúrgico, se vocês pararem para pensar, ele envolve, em alguma medida, lesões na integridade física de uma pessoa, que são consentidas. E muitas vezes são absolutamente voluntárias, porque acabam tendo única e exclusivamente finalidade estética. Ou seja, o consentimento, mais uma vez, ele prevalece no sentido de prevalecer no caso concreto a autorrealização da vontade do agente frente à proteção que o ordenamento jurídico outorga a determinados bens jurídicos. Ok? Bom, quais são os requisitos envolvendo o consentimento do ofendido para exclusão da ilicitude? Primeiro, a existência de um bem jurídico disponível, ou seja, o bem jurídico tem que ser pessoal, individualizável. Ou seja, eu não posso dispor de bem jurídico de terceira pessoa. Eu não posso consentir sobre a vida, sobre a integridade física de terceiros. Eu posso decidir sobre a minha. É mais ou menos aquela lógica de que sobre a minha vida eu decido, sobre os meus valores e as minhas regras eu estabeleço. Então, os bens jurídicos disponíveis são, de regra, bens jurídicos pessoais individualizáveis. Ok? Portanto, bens jurídicos comunitários, coletivos, superindividuais não são passíveis de consentimento do ofendido. Eu não posso consentir com uma lesão ao patrimônio público, eu não posso consentir com uma lesão ao sistema financeiro nacional, eu não posso consentir sobre aquilo que eu não posso exercer a minha titularidade. Ok? Outro requisito que também é fundamental para o consentimento do ofendido, a capacidade. Vejam, capacidade aqui nós temos que levar em conta a partir do pressuposto de uma maturidade e uma normalidade psíquica da ação do sujeito que consente. Vejam, não se pode estabelecer categoricamente que a idade de 18 anos é o definidor da capacidade do sujeito consentir. Dependendo da conduta, dependendo daquilo que está em jogo, seria possível, sim, o consentimento em situações envolvendo pessoas com menos de 18 anos. Mas eu diria, é muito delicado afirmar isso. De regra geral, eu colocaria para vocês basicamente o seguinte: menores de 14 anos, em hipótese alguma, teriam capacidade de consentir. Em hipótese alguma. Entre os 14 e os 18 anos, em alguma medida, alguns bens jurídicos, a pessoa teria capacidade de consentir, porque ela teria então capacidade de avaliar realmente o significado da ação que estaria sendo praticada sobre ela e a partir daí consentir de forma válida. E acima dos 18 anos, em situações de normalidade, seria possível sim a pessoa consentir livremente sobre
os bens jurídicos que estariam sendo protegidos pelo ordenamento e que a pessoa renunciaria a essa proteção. Ou seja, muito cuidado com isso, porque talvez o mais fácil seria pensar, não pode consentir abaixo de 18 anos. Isso resolveria 90% das situações de vocês, mas em alguns casos pode ser que isso não dê certo. Ou seja, dependendo da complexidade, dependendo do caso que vem apresentado para vocês, talvez 16 anos seja suficiente para a pessoa consentir, dependendo da situação que está sendo apresentada. Então, muito cuidado com isso para não estabelecer uma regra muito taxativa e muito rigorosa para cá, ok? O que tranquilamente eu diria para vocês terem seguro é, acima de 18 anos não tem problema, e abaixo de 14 anos não é possível. Agora, entre 14 e 18, analisem o caso com cautela, ok? Bom, outro requisito do consentimento do ofendido é a liberdade, ou seja, o sujeito que consente ele precisa ter uma liberdade no consentimento, ou seja, tem que ser resultado de uma manifestação de vontade séria, livre e esclarecida. Ou seja, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês não é da seriedade, ou seja, não é da questão da liberdade, mas é o esclarecimento. Por quê? Eu não posso consentir sobre algo que eu não sei o que vai acontecer. Ou seja, um médico, quando vai receitar um medicamento para um paciente, ele precisa alertar o paciente sobre os efeitos colaterais. Porque se ele não antecipa e não permite o consentimento ser livre, ele pode ser responsabilizado pelo resultado. Porque, afinal de contas, eu não fui esclarecido em relação aos efeitos relativos ao tratamento ao qual estou me submetendo. Ou seja, se eu não estou sendo esclarecido, meu consentimento não é livre, e se ele não é livre, não é um consentimento válido, logo a ação que foi praticada não terá o consentimento e será um fato típico e lícito, praticado pelo terceiro sobre mim. Agora, se eu sou esclarecido, olha, Tomás, você vai fazer um tratamento para determinada doença, os efeitos colaterais são esses, os riscos são esses, você está de acordo? Sim, estou de acordo. Se o efeito vem a ocorrer, o médico pode alegar dizendo, não, mas houve o consentimento do ofendido em relação a isso, ok? Importante, o consentimento ele pode ser expresso, ou muitas vezes presumido. Ou seja, o grande problema do consentimento do ofendido é a questão de presumir o consentimento. O que seria uma situação envolvendo o consentimento presumido? Muito relacionado ao procedimento médico. Ou seja, o médico muitas vezes ele tem o consentimento para um determinado procedimento. Mas se no curso da cirurgia é encontrado alguma coisa grave que demanda do médico uma ação, ele pode presumir que há por parte do paciente um consentimento e, portanto, autoriza-se a realização da cirurgia em relação àquele ponto. Claro, o grande problema é que, sendo presumido, há uma dificuldade muito grande de que isso venha a ser confirmado depois, principalmente em relação ao esclarecimento e às consequências. Por isso que muitas vezes, quando se tem um termo envolvendo um procedimento cirúrgico, o paciente assina muita coisa, consente com muita coisa que em 90% dos casos não ocorre. Mas se porventura acontecer, o médico está em alguma medida respaldado porque o paciente consentiu. Ok? Na sequência, o próximo requisito é justamente o formalismo. Ou seja, o formalismo é uma questão que não é exigido para o consentimento ser válido. Ou seja, não há uma necessidade específica de ter um termo de consentimento. Claro que algumas profissões, claro que algumas pessoas buscam esse termo formalizado como forma de proteção, para não ficar essa questão do dito pelo não dito. E outro ponto importante é que o consentimento, embora posto num papel, num documento, ele pode ser revogado a qualquer momento, até a prática do fato. E a partir do momento que o sujeito renuncia ao consentimento dado, a ação já não é mais tolerada e aceita e passa a ser caracterizadora da prática de um crime. E outro ponto fundamental aqui,
quem age sobre o sujeito tem que agir sabendo que está consentindo. Porque se a pessoa não sabe que está agindo de forma consentida, responderá, e aqui é uma questão dogmática curiosa, pela forma tentada. Se um tatuador não sabe que a pessoa está efetivamente consentindo, ele responde, pode parecer absurdo, mas tecnicamente tem justificativa, por tentativa de lesões corporais. Porque ele não sabia que a pessoa estava consentindo com a prática da lesão corporal praticada com ele. Se a pessoa diz categoricamente que não está consentido, ele responde pela lesão corporal consumada. Agora, quando não se tem o consentimento, com o conhecimento do consentimento, ele responderá pela forma tentada. Ok, pessoal? Bom, como eu havia prometido para vocês, a questão envolvendo as intervenções médicas, elas na doutrina brasileira basicamente se dividem em dois grandes grupos. Aquelas com finalidade terapêutica, cirurgias médicas realizadas com finalidade terapêutica teriam um caráter de excluir a tipicidade do fato, porque elas não seriam sequer típicas por serem formas de proteção do próprio bem jurídico. Ao passo que aquelas que não têm finalidade terapêutica, apenas estética, elas seriam fatos típicos, mas justificados pelo consentimento do ofendido. Então isso é uma questão um pouco conturbada. Eu diria, no Brasil a questão do consentimento ela não é feita com muita profundidade. Alguns esportes, por exemplo, pressupõem consentimento do ofendido para sua realização. Por exemplo, lesões realizadas no jogo de futebol dentro das regras do jogo são consentidas pelos participantes, porque existem lesões que fazem parte do jogo. O que não é consentido são aquelas lesões violentas, aquelas agressões fora do normal da atividade física ou da competição e que, portanto, seriam passíveis de punição autônoma. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de postar lá no nosso fórum de dúvidas permanentes. Tá, pessoal? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.